Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao retap da prova do B1A4 do Colégio Militar de Manaus. Vamos fazer comentários, vamos rever as questões da AE, da avaliação de vocês, verificar os erros e acertos, e assim nós vamos tirar as dúvidas que possam ter tido, durante a realização dessas avaliações. Vamos a ela? Foram 14 questões. Relacionar a ideia para completar as frases, certo ou errado, com correções, questões de múltipla escolha, um texto onde vocês tinham que interpretar e marcar true ou false, verdadeiro ou falso. E outra questão de identificar, pelo comportamento das pessoas, a atitude dela na hora de se comunicar. Uma questão de enumerar o vocabulário, relacionar os verbos frasais com as suas definições e, por último, vocês tinham a opção de escolher um tópico para escrever sobre ele. Então, vamos a cada uma das questões, observem cada detalhe, depois vocês verifiquem lá no AVA, na AE de vocês, no feedback já disponível para vocês checarem se está tudo correto. Depois me repassem o feedback de vocês, tá ok? Vamos lá? Primeira questão. Nós temos aí, para completar, utilizando aqui essa barrinha aqui para escolher a melhor opção para completar cada uma dessas frases. São quatro frases para 4 respostas. Nós temos aí, in a long time, dash, onde não há correspondência, você vai colocar o traço. Nós temos a opção worth seeing, que quer dizer que vale a pena ver, E you're going to love this one, que você vai amar este daí, E na long time, que eu já falei anteriormente, que relaciona ao tempo, Por longo tempo. E as opções que você vai ter que escolher para completar são essas aqui. A primeira delas, Wonder is one of the best movies I've seen. If you like superhero movies, this documentary is definitely... I'm not in the mood for... Então, essas 4 frases, iniciando aqui, está falando sobre o tópico de filmes de cinema. E Wonder é o nome de um filme bem famoso, que é esse aí, Extraordinário. Lembram dele? Então, Wonder. Está dizendo aqui que Extraordinário, Wonder, é um dos melhores filmes que eu já vi. Aí você vai observar qual é a melhor opção. In a long time, dash, worth seeing, you're going to love this one. A mesma coisa, você vai procurar a melhor opção para as outras frases. If you like superhero movies, in a long time, dash, worth seeing, or you're going to love this one. Perceberam? Então, vamos checar as respostas. Observem. Quando você diz Wonder is one of the best movies I've seen in a long time, é a resposta correta. Porque você está dizendo que Extraordinário é um dos melhores filmes que você já viu por muito tempo, Um tempo muito longo. Na segunda, se você gosta de filmes de super-herói, você vai amar este daqui, You're going to love this one, é a resposta correta. A terceira, this documentary is definitely worth seeing. Está dizendo que esse documentário definitivamente é muito válido de se ver, Vale a pena assistir, vale a pena ver esse documentário. E a última opção, você está falando da expressão in the mood for, que significa estar com disposição, com ânimo, com vontade, querer fazer, estar numa vibe boa, como as minhas alunas geralmente falam muito, Então,
I'm not in the mood é o contrário, né? A negativa. Você não está com boa vontade, com boa disposição, com bom ânimo para fazer. Então, aqui não tem nenhuma das alternativas que traga uma ideia que faça sentido. Por isso que foi dash, porque there is no correspondence, né? Não há correspondência. Ok? Vamos para a próxima. A segunda questão fala de right ou wrong, né, para dizer se está correto ou se está errado. Na prova de vocês tinham que escrever R para right e W para wrong, mas aqui, um pouquinho diferente no sistema, vocês teriam que escolher, ler a frase, ver se a frase está certa ou errada e escolher a opção dizendo se está wrong, errada, e verificar se a resposta ao lado poderia ser usada como correta. Se ela está right, no correction needed, né, que não há necessidade de correção, ela está right, ela está correta. Se ela está wrong, errada, e a opção que você acha que pode corrigir o que está errado. Então, vamos à primeira frase. Nós temos, even though Amy wasn't feeling good, she went to school. Observando que even though é um linker. Nós estudamos para a E, né, sobre os linkers, passei videoaulas e também exercícios do livro, tentei fazer o melhor para que vocês conseguissem aí aprender. E nós falamos enfatizando dois linkers, contrast e o purpose. Hoje, como é retap, eu estou falando em português e a gente vai observar aqui que os linkers que falam de contraste, geralmente a gente usa para dar a ideia do contrário do que a gente quer falar. Por exemplo, ela foi à escola, mesmo não estando se sentindo o quê? Bem. Então, a ideia de que quem está ruim não vai para a escola. Está todo mundo em casa porque não tem uma situação boa de ir, né? Mas a Amy, embora ela não estivesse se sentindo bem, ela foi à escola, dedicada, né? Então, por que eu usei even though aqui? Porque eu estou dando a ideia de contrast, de contrário, de oposto. E quais são os linkers que eu uso para contrast que a gente aprendeu? Vamos lá? Nós temos o even though, nós temos o although, que significam a mesma coisa e são usados no início da frase. Nós temos o despite e nós temos in spite of, que também significam a mesma coisa e tem o significado de apesar de. Lembrando que despite não se usa a preposição of, mas a expressão in spite a gente usa in spite of, é essa a diferença. Mas os dois significam o mesmo, apesar de que. Né? Nós temos o although e o even though, que também têm o mesmo sentido e significam embora, mesmo, no sentido de contrário. Né? Mesmo estando se sentindo mal, ela foi à escola. Mesmo, embora estivesse se sentindo mal, ela foi à escola. Lembrando que although e even though são usados no início da frase. E o however, que também tem o mesmo sentido, é usado no meio da frase. Então, é essa a diferença. Todos têm o sentido de contraste, mas even though e although no início e however no meio da frase. Vocês já perceberam aqui o que está certo e o que está errado, não é isso? Só de eu falar aqui. Agora, essas duas outras frases, nós temos He left his bag on purpose, for he could have an excuse to go back. E a outra última opção aqui, the students stood up for to get the best of the game. Lembrando que nós estamos falando de linkers que falam de contraste, oposição, e também falando de purpose, que são de propósito, de finalidade. Então, gente, nessas duas frases que eu acabei de ler para vocês, esse for he e for to não existe no inglês. Na língua inglesa não se fala for he
ou for to, no sentido de propósito, né? Purpose. Então, os linkers, os conectores que nós utilizamos aí para falar de purpose são o quê? In order to e o so that. Então, qual é a diferença? Quando é que eu uso in order to e o so that? Quando a gente observa in order to, a gente já sabe que tem o to. Então, vai se usar logo em seguida o verbo no infinitivo. In order to get, né? Já o so that, que significa a mesma coisa do in order to, para que, a fim de que, dando ideia de finalidade, propósito, vai ser usado depois dele outra frase. Então, eu não vou usar o to depois da expressão so that. Eu só vou usar o to depois da expressão in order to. Então, vamos às opções? Respostas corretas? Nós temos, even though Amy wasn't feeling good, she went to school. Embora a Amy não estivesse se sentindo bem, ela foi à escola. Wrong or right? George observar, você sabe que o uso do even though no início da frase, dando a ideia de oposição, está correto. Então, não tenho nem o que contestar. Eu vou direto aqui no right. No correction needed. Mas, observando as outras, wrong, in order e so that, dando ideia de purpose, né, de propósito, não faz sentido aí. O que faria sentido seria usar o although. Mas se eu uso o even though e o although, eu estou usando a mesma ideia. Então, as duas estão corretas. Então, não poderia escolher essa porque eu estaria dizendo que usar o even though está errado e não está. Então, a opção correta é right. No correction needed. Ok? A segunda frase. Emily still felt tired despite a good night's sleep. A Emily ela ainda se sentia cansada apesar de uma boa noite de sono, né? Então a ideia de contraste, geralmente quem tem uma boa noite de sono não se sente cansado, né? Então é essa a ideia do contraste. Observando que as opções que temos são wrong, dizendo que está errado, e tem que usar o although, dizendo que está correto e que não há necessidade de correção, dizendo que está wrong, está errado, e tem que usar in order ou o so that. Então, a gente já sabe que a ideia de oposição, essas duas estão descartadas. Fica a dúvida entre dizer que está correto ou que está errado e que nós temos que substituir o despite pelo although. Lembram do que eu acabei de falar? Novamente, although e even though podem ser usados no início, podem ser usados até mesmo no meio da frase com however, mas o despite e o in spite of têm o mesmo sentido do although, então eu não posso dizer que está errado e trocar por um outro, não é certo? Então a resposta correta seria right, correto. No correction needed. Por quê? Porque o despite traz essa ideia de que, apesar de uma boa noite de sono, a Emily ainda se sentia cansada, né? Emily still felt tired despite a good night's sleep. Ok? Terceira frase fala: He left his bag on purpose. Ele deixou a bolsa dele de propósito, né? For he could have an excuse to go back. Para que ele pudesse ter uma desculpa para voltar. Para que, a fim de que, ideia de purpose, né? Propósito. Usando esse for aqui está incorreto, wrong, eu já sei que está errado usar esse for, não faz sentido. O although é contraste, não posso usar no sentido de purpose. Nós não podemos dizer que está correto, então as outras duas opções que temos são wrong, dizer que está errado. Mas o que eu vou usar como purpose linker? In order ou so that? Eu vou lá para a frase observar novamente. For he could have an excuse. For he could have. Lembram que eu falei que o in order tem que usar o to mais o verbo no infinitivo? Então, cadê o verbo do infinitivo aqui? Não tem, né? O que nós temos é uma outra frase.
E toda vez que eu estiver falando de purpose linker, de conexão com propósito, né, a fim de que, para que, e estiver seguido de uma frase, eu vou usar a expressão so that. Eu vou usar o linker so that. Então, esse for está errado, wrong, e eu vou usar o so that. Ok? Entendido? Por que eu não usei in order? Porque não tem o to, in order to, o linker. E aqui teria que ser in order to have an excuse. A outra opção, nós temos aí já de início aqui o contraste, né? However, é contraste, é oposição, contrário. Só que eu já falei para vocês que não se usa however no início da frase, se usa however no meio da frase. No início a gente usa although e even though. Então vamos observar qual é a opção correta aqui de escolher. Eu vou escolher o quê? Que está errado. Não posso usar however no início da frase. E eu vou substituir pelo quê? Como é que eu faço a correção? Usando although. Essa é a opção correta. E a última frase nós temos: The students stood up for to get the best view of the game. Observando que os alunos eles se levantaram para que eles conseguissem a melhor visão do jogo, né? Então, eles estão lá no estádio e resolveram se levantar para ver o jogo melhor, né? Para ter uma visão melhor do jogo. Observem que, de novo, eles colocaram aqui nessa frase o for e o to. Lembra que nessa frase anterior, do purpose, for, he could have, que está errada, e que a expressão seria so that, porque logo em seguida vem uma frase completa. Aqui vem uma frase completa? Não, né? Então vem o quê? O to, que é o verbo no infinitivo. Então, a gente já sabe que a expressão de propósito, finalidade, para que, a fim de que eu vou utilizar aqui, não é o so that, é o in order. Por quê? Porque eu estou usando o verbo no infinitivo. In order to get, a fim de que, para que. Então, para que os alunos se levantaram? Para que, a fim de que conseguissem a melhor vista, né, a melhor visão do jogo. Entendido? Vamos à próxima questão. Na terceira questão, até a sexta questão, nós temos aí... Gente, perdão pelo barulho, infelizmente é o que eu posso oferecer a vocês. A minha casa é de esquina, numa rua muito movimentada, e infelizmente o barulho não cessa. Perdoem pelo barulho, tá? Mas é o que a gente pode oferecer. Na terceira questão, até a sexta, como eu falei anteriormente, nós temos múltipla escolha. Você tem opções de A a D, e algumas falam de comparação, como essa alternativa aqui. Vocês têm aí que buscar a melhor resposta, a única resposta, usando a comparação, usando like, usando as if ou as though. Lembram que a gente teve essa aula ainda lá no Colégio Militar, antes dessa crise que estamos passando, infelizmente? Então, lá a gente viu a diferença do like, do as if e do as though. Vamos relembrar? Depois do like, nós usamos um substantivo. Pode ser, antes do substantivo, um adjetivo. Então, depois do like, vem um substantivo seguido ou não de um adjetivo. As if e as though significam a mesma coisa, também de comparação. Mesma ideia do like, né? Como, está comparando. Eu falo que ele é como um leão, ele é bravo como um leão. He is brave like a lion. Né? Então, depois do like, eu usei um substantivo, lion, leão. Mas eu poderia usar o as if e o as though? Posso, mas ele é usado mais para ser seguido de uma frase, não de um substantivo. Então eu digo assim que ele brigou como se fosse um leão caçando
sua comida, né? Então eu falo assim, he fought as if he were a lion fighting for its food, algo assim no sentido de comparar com uma ação, né, com uma frase em seguida do as if e do as though. Lembrando que o as though é mais formal do que usar o as if. Então vamos observar as frases e ver quais delas aqui é a opção mais correta, né? A única correta. Vamos lá? Letra A. It sounds as if a good idea. Primeiro que depois de as if, usando só o substantivo com o adjetivo, não pode, tem que ser uma frase. A gente já sabe essa questão, então, depois de as if e de as though, ter só o substantivo, está errado. Seria usar o like nesse caso. It sounds like a good idea. I feel living like a nightmare. Aí sim, estaria correto usar só o like, porque depois do like pode-se usar o substantivo, seguido dele, né, anterior a ele, um adjetivo ou não, ou só o substantivo, como na letra B. A letra C está falando she was crying like a baby. Ela estava chorando como um bebê. Depois de like se usou o substantivo, correto? Corretíssimo, essa é a opção. Não vou nem olhar a outra. Mas, só para tirar a dúvida, she sounds as though an anxious person. Como que eu falei anteriormente, depois de as if e as though, eu não posso usar somente o substantivo com adjetivo. Eu tenho que usar uma frase. Então, nesse caso, letra C é a opção correta. Vamos à próxima questão. Nós temos aqui, vamos lá, a internet deu um probleminha no AVA, como vocês já devem estar acostumados. Ou o problema está na professora que apertou errado. Mas vamos lá. Perdão. A próxima questão, nós temos aí outra de múltipla escolha. Novamente, usando as palavrinhas do comparativo, nós já sabemos, então vamos às opções. He eats as though a bear. Já sei que as though é uma frase que vem depois, então aqui só tem a bear, que é um urso. Ele come como urso. Seria melhor usar o like. He eats like a bear. Aí sim estaria correto. Por quê? Porque depois de like se usa substantivo. Não depois de as if e de as though. Depois de as if e de as though, a gente só usa frases, né? E o as though é mais formal. Na letra B, nós temos You act as if you're a guest in this house. Na C, she works like as if a slave. Aqui misturou tudo, né? Usou like e usou as if. Só de olhar a gente sabe que ele usou tudo junto e não pode. Só pode usar um dos dois, o like ou as if. Aqui no caso, seguido de substantivo, só poderia ser like e não as if. As if se tivesse uma frase inteira, como na letra B. Então, só de saber disso, eu já sei que a letra B é a correta. A letra D está errada porque ele colocou o like e o as junto, né? E aqui seria as if ou então as though, porque tem uma frase inteira em seguida, né? Parece que vai chover, né? It sounds as if it's going to rain, ou então it sounds as though it's going to rain. Não poderia ser o like na letra D. Entenderam a questão? Não é tão difícil assim, né? Se você observar as regras direitinho, você vai saber fazer corretamente. Na próxima questão de múltipla escolha, nós teremos aí, vamos lá, para marcar o que melhor define, né, a sentença I can't wait to meet her. Para quem não lembrava, na hora da AE, a expressão I can't wait significa mal posso esperar.
Era uma prova de consulta, vocês poderiam ter procurado no dicionário de vocês, né, para ajudar vocês e com certeza acertar essa questão facilmente. Então, I can't wait significa que não dá para esperar, que você está ansioso para encontrar, para conhecer essa pessoa. I can't wait to meet her. Né? E a opção melhor dessas 4 aqui seria I'm really looking forward to meeting her. Na B, I was pleased to meet her. Foi um prazer em conhecê-la, mas se eu ainda nem conheci, I can't wait, eu mal posso esperar, então a B está fora. Na letra C, after I got to know her, well, I liked her. Depois de eu ter a conhecido muito bem, eu gostei dela. Também não faz sentido, porque eu ainda estou ansioso, né, querendo, aquela expectation. Essas são as expressões que a gente estudou lá no colégio também, falando de expectations, lembram? E a D, I might meet her one day, but not now. Se você diz que poderia encontrá-la um dia, mas não agora, não faz sentido se você diz que está ansioso, que mal pode esperar para conhecê-la. Então, a melhor opção seria look forward to, que quer dizer anxious. You can't wait. Você está louco, está querendo muito fazer isso, está louco para fazer. Então, está doido para conhecê-la, né? Mal pode esperar. Então, letter A is correct. Ok? Próxima questão. Nós temos aí a última da múltipla escolha, que também é outra expressão lá do Vocabulary Practice, que fica nas últimas páginas do livro de vocês. Vamos lá? His performance really impressed me. Então, eu estou dizendo que a demonstração, a performance, né, que ele fez, o show que ele fez, realmente me impressionou. Se eu disse isso, que me impressionou, então eu digo o que entre essas opções aqui? Qual é a melhor? I didn't meet my expectations. Minhas expectativas não foram tão boas, não gostei muito não dessa performance dele, é isso? Mas se eu disse que realmente me impressionou, então a letra A está fora, né? Na B, I thought it was very good. Eu achei que foi muito boa. Então, está mais próxima essa daí. Eu já até marco aqui, ó. Mas vamos observar a C e a D só para tirar a dúvida. It wasn't as good as I hoped. Então, eu estou dizendo que não foi tão boa quanto eu esperava, as I hoped. Então, já não bate muito, né? Já não combina muito. Por quê? Porque se não foi tão boa quanto eu esperava, como é que eu digo que a performance dele realmente me impressionou? Né? Não faz sentido. E a letra D está falando que eu estava esperando por algo melhor. Piorou a situação, né? Em dizer isso e depois dizer que a performance dele me impressionou. I was hoping for something better. Não faz sentido. Então a opção correta mesmo é a letra B. I thought it was very good. A próxima, nós temos aí o texto, onde nós temos da número 7 até o número 10. Ler o texto e observar, interpretar e dizer se ele é verdadeiro ou falso, né? True ou false. Nós falamos no chat, lá no AVA. Eu fiz um fórum onde todos vocês deveriam ter escrito a opinião de vocês sobre alguém na família ou vocês mesmos, ou falar, né, sobre pessoas e os seus estilos de comunicação. E, para surpresa de vocês, teve um texto de interpretação sobre esse tópico que nós falamos no chat, que pedi que vocês escrevessem sobre isso. Então, acho que ajudou, né, um pouquinho. Aqui fala dos tipos de pessoas com seus estilos de se comunicar, né? Nós temos as pessoas que se comunicam analiticamente, intuitivamente, funcionalmente e algo mais pessoal.
Então, desses comunicadores, a gente observa aqui na primeira, the analytical communicators have a lot of patience and like vague answers. Quando eu falo de pessoas que se comunicam dessa forma, eu estou dizendo que elas têm muita paciência e gostam de responder vagamente, né? Gostam de respostas vagas, aliás. Então, isso é dizer que é verdadeiro ou falso? Vamos lá no texto, era isso que era para ter feito, e ler o texto, observando que ele fala aqui no texto que uma pessoa que é desse estilo gosta de hard data, né? Hard data, né? Dados, né? Bem sólidos, real numbers, né? Números, estatística comprovada, reais, né? You tend to be suspicious of people, suspeita de pessoas que não estão no comando dos fatos ou que não têm realmente esses dados para averiguar, né, se realmente é verdade. You like very specific language. Eu estou dizendo que vocês gostam de linguagem bem específica. And dislike vague language, né? E não gostam de linguagem o quê? Vaga. Então, aqui já diz que a alternativa lá é true ou false? Vamos lá? A resposta correta é true ou false? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? False, né? Com certeza. Vamos lá observar? Observem que ele diz que tem muita paciência e que gosta de respostas vagas. E lá no texto fala que dislike, né? Não gosta de respostas vagas. É essa a alternativa correta. Agora, para a próxima, que também é dentro desse texto, a de número 8 aqui. Observem que o texto fala desses comunicadores. E a opção lá diz que os comunicadores que usam a intuição, né? The intuitive communicators skip all the details and just jump right to the end. Será que isso aqui está verdadeiro ou falso? Vamos observar? Então, the intuitive communicators. Vamos ler o texto sobre isso. Será mesmo que é isso? Que eles não gostam de detalhes? Eles pulam, né? Skip. Eles pulam todos os detalhes quando eles estão se comunicando. And just jump right to the end. E vão direto ao fim. Direto ao assunto, né? Então, vamos lá. As an intuitive communicator, you like the big picture. You avoid getting bogged down in details. Aqui já me disse a resposta, que você evita ficar preso em detalhes. Lembram? E aqui, ó, ele te dá a definição dessa expressão, bogged down, que significa, é um adjetivo que significa preso, né? Stuck in something, né? Tá preso ali, ficar perdendo horas e horas se comunicando, rodeando, né? Fazendo uma volta ao mundo para dizer algo que poderia ser dito bem mais simples. Então, essas pessoas que gostam de se comunicar dessa forma, não são elas. Não são os the intuitive communicators, porque eles evitam isso, né? You avoid getting bogged down in details. And you cut right to the chase, né? E vai direto ao ponto, né? Então, só de saber aí eu posso falar que é o quê? True or false? Quando você coloca verdadeiro aqui, a resposta do sistema disse que está falsa. Por quê? Agora vamos lá. Porque tanto os intuitivos quanto
outro tipo de comunicador aqui, eles gostam de pular os detalhes e ir até o final, que é o functional. Então, os dois, the intuitive and the functional, os dois fazem a mesma coisa. Só que no texto, o que está exatamente igual à resposta aí é o functional communicator. Então, quem colocou que é falso, por quê? Porque observou aqui no texto the communicators who like to skip all the detail and just jump right to the end, está correto, também está verdadeiro. Então, você vai estar dizendo que o intuitivo é falso, dizer que eles vão direto ao ponto? Então, essa questão, para mim, foi anulada. Por quê? Porque a opção está duplamente correta. Duas respostas corretas. Se eu disser que ela é verdadeira, está correto. Mas se eu disser que é falso, tem a ver porque lá no texto não está exatamente assim, né? Os intuitive está lá no outro, lá no functional. Entenderam aqui? No functional communicator você encontra exatamente a mesma frase aqui, ó. Tá vendo? Who like to skip all the detail and just jump right to the end. Mas aqui, no intuitive, ele diz you avoid getting bogged down in details and you cut right to the chase, que significa dizer a mesma coisa. Então, ambas estão dizendo a mesma situação, que tanto o functional quanto o intuitive, eles vão direto ao ponto. Só que de forma diferente no texto. Então, quem colocou verdadeiro acertou. Mesmo o sistema não aceitando, eu fiz a correção manual, um por um, e fui lá e dei o ponto. E quem colocou falso ganhou o ponto direto, porque o sistema deu como correto. Entendido? Então, vamos lá. Se eu preencher com a resposta correta aqui, você vai ver que ele vai dizer que é falso. Não é verdade? Mas, mesmo quem colocou verdadeiro e estava considerado errado, né? Então, eu vou dar o ponto a si mesmo, certo? Próxima questão, nós temos aí questão de número 9, true ou false. Vamos lá. Questão número 9 também sobre o texto. Nós temos aí. Escolha uma opção verdadeiro ou falso dizendo sobre o functional, que foi o que eu acabei de falar para vocês, que seria a mesma coisa falar do functional e do intuitive, que eles não ficam presos em detalhes, né? Que eles vão direto ao ponto, ok? Então, aqui está dizendo que eles escondem todos os detalhes e nada se perde. Então, qual seria a opção correta aqui? Nós observamos lá no texto sobre os functional communicators e nós já sabemos que eles não gostam de ficar rodeando quando eles estão conversando, né? Eles gostam de falar direto. Então, é verdade, eles escondem detalhes, eles não deixam falar muitas coisas, não. Eles gostam de ir direto ao ponto. Mas nada se perde. Aqui no texto diz, né, que eles, apesar de não gostarem de muitos detalhes, mas eles, o quê? Eles têm um potencial muito grande aqui no estilo deles de, hits all the details and nothing gets missed, ok? Então, nada se perde. Para eles, tudo é perceptível. Entendido aí? Por isso que é verdadeiro. Próxima questão de número 10. Nós temos novamente aí o texto. A última questão sobre o texto de interpretação. Onde vocês vão observar agora sobre personal communicator.
Só um instantinho. The personal communicators find value in assessing just how people think, not how people feel. Será que é isso mesmo? Verdadeiro ou falso? Os comunicadores desse estilo acham importante, dão valor apenas como as pessoas pensam e não como elas se sentem? Vamos observar lá no texto. As a personal communicator, you value emotional language and connection. Só na primeira frase eu já descobri a resposta, né? Que você valoriza a linguagem emocional e a sua conexão. Ou seja, se é personal, é claro que você vai ser o mais pessoal possível, né? Se é uma pessoa que não liga para as emoções, é uma pessoa impessoal. Então, dizer aqui que você valoriza apenas como as pessoas pensam, raciocínio, não. E não liga porque elas sentem, isso aqui é falso, né? É claro. Entendido? O texto, gente, não é tão difícil de interpretar. Você tem que ler e reler no texto até encontrar a resposta do que você está buscando. É paciência, é leitura. E prova de consulta, gente, é pegar o dicionário, que já está aqui a lista com o significado dos termos mais difíceis. E como eu sugeri para vocês no e-mail, né, deixar o dicionário online aberto, Lingui, para ajudar no vocabulário que talvez vocês não soubessem, devido a nós não termos tido uma aula 100% prática na sala de aula e ter realmente efetivado o aprendizado, né? Mas isso ajuda muito. Em qualquer leitura, você sempre tem que ler o texto, ler um livro, qualquer tipo de texto, blog, o que seja na internet, até bula de remédio que você compra importado, tudo você tem que ter um dicionário para você buscar informação precisa, exata do que você está lendo, né? Então, o dicionário ajuda muito na interpretação de qualquer texto. Questão de número 11 é para você observar, relacionar de novo aqui a ideia, tendo em vista que você vai prestar bastante atenção na questão a respeito da atitude da pessoa, né? Do comportamento, das ações, das opiniões da pessoa, usando aquele adjetivo composto que também nós vimos na sala de aula, né? Até que nas poucas aulas que nós tivemos lá no colégio, a gente viu bastante assunto, né? Eu dei uma adiantada com vocês e vocês puderam ter os assuntos mais importantes assim da primeira unidade, né? Eu acho que ajudou bastante aí. É para usar o adjetivo composto, compound adjective, e usar um traço, a dash, quando não houver correspondência. Vamos lá? Nós temos aí having or showing an ability to think or react quickly and effectively. Nós temos a segunda frase. Someone who has a lot of knowledge about many subjects. Nós temos a terceira frase. Someone who only considers what is important for himself or herself. E a última. Someone or something that is relaxed, tolerant, and not prone to rigid rules or bouts of temper. Então, nós temos aqui as opções para você escolher. Vai colocar um traço? Vai dizer que essa pessoa é self-centered, easygoing or well-educated? Observando dessas que nós lemos aí, qual delas é uma pessoa bem educada, que recebeu bastante informação, que tem muito conhecimento a respeito de muitas matérias, né? Então, nós temos aqui, someone who has a lot of knowledge, né? Alguém que tenha muito conhecimento about many subjects, sobre muitas matérias, sobre muitas ideias, conhece muito. Foi o quê? Well educated, bem educado. Né? A próxima aqui nós temos someone who only considers what is important for himself or herself. Aqui a gente tem o
self-centered, é uma pessoa que só enxerga a si mesma, só vê a si própria, né? Parece que